Bom, vamos começar nosso estudo de hoje, então. Que bom, todas nós aqui, todos nós, né, reunidos para seguir com essa contemplação do treinamento da mente em 7 pontos. Nós vamos seguir, como na semana passada, peguei cada um dos aforismos e fiz um pequenino resumo, que na verdade está ficando maior do que eu esperava umas 6, 7 páginas, a gente vai dar lá pelas 12, 13, mas comparado com o livro, né, que são 200 e tantas páginas, já dá um resuminho para a gente contemplar de vez em quando, né? Aí depois falta só colocar os resumos dos aforismos do 7º ponto. Aí quando eu tiver colocado tudo, eu compartilho com vocês o arquivo, tá bom? E aí para vocês terem e olharem, hein, gente, para a gente não se esquecer de usar o Dharma em todos os momentos da vida. Bom, vamos começar então com nossas preces, né? Como sempre. Deixe-me encontrar a prece. Aqui está. Agora então, deixe-me encontrar como compartilhar. Para começar, antes de tudo, a gente vai só tomar 3 respirações, trazendo a mente e o corpo para o momento presente, soltando toda a preocupação com o passado, com o futuro e repousando realmente a nossa atenção neste momento, abrindo espaço no coração e na mente para ouvir, para ler o que o Lamala escreveu no livro que a gente tem contemplado juntos. Então, nós assentamos todos os movimentos internos e desse lugar de quietude, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche e pedimos as bênçãos. Que Guru Rinpoche abençoe nosso fluxo mental, nós sejamos um recipiente adequado para os ensinamentos. Fazemos juntas, então, a prece de 7 linhas. Rom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Orgen Yogi Nupjan Tsang Pema Gesar Don Pola Yatsen Chogi Nyudrup Nye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mapeko Keki Jesudak Drupki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Orgen Yogi Nupjan Tsam Pema Gesar Don Pola Yantsen Chogi Nyodrupni Pema June Jesudrak Kordu Kandro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chodan La
Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Então, antes de continuarmos com a nossa contemplação, vamos fazer nossa meditação de quarta. Vou colocar a condução do lama. Então, busquem uma postura confortável para o corpo. Faça os ajustes necessários. E nós vamos fazer a prática de 24 minutos, a mesma que a gente fez na semana passada, a condução do lama Alan. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo,
das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain,
apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente,
até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão.
Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes, and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. Type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. E repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma.
Tudo bem? Suavemente, vamos retomando o movimento do corpo, a interação com o ambiente externo, com a tela. Para então seguirmos com nosso estudo, nossa contemplação aqui do nosso resumo. Tudo bem, gente? Vamos lá então. Se alguém no caminho quiser falar alguma coisa, abre o microfone, tá? Gente, estou no carro, Darcy disse. Darcy, tenha cuidado. Se você ainda está no carro, dirija com atenção e cuida aí, hein? Bom, então a gente está revendo brevemente cada um dos aforismos, né, do treinamento da mente em 7 pontos. Então, na semana passada, a gente contemplou aqui o primeiro ponto, que cobre as preliminares. Chegamos até o karma e no karma paramos. E aí hoje, então, a gente segue para o segundo ponto do treinamento da mente em 7 pontos, que é cultive a bodhicitta absoluta e a relativa. A palavra sânscrito bodhi significa despertar, e aquele que está desperto, é chamado de Buda. Tita significa mente, coração e espírito. Assim, traduzi bodhicitta ou bodhisattva como o espírito do despertar. Com a bodhicitta absoluta, investigamos a natureza da realidade para realizar sua natureza absoluta. Bodhicitta relativa é a aspiração altruísta de realizar o perfeito despertar espiritual em benefício de todos os seres sencientes. Então, no segundo ponto, o Lama vai falar, o treinamento da mente traz o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa. E o Lama discorreu longamente no livro sobre esses dois temas. E aí, para facilitar a nossa compreensão, quando a gente contemplar os aforismos aqui, eu fiz um breve resumo retirado com as palavras do livro, não tenho nenhuma palavra minha aqui, eu só fui pegando as partezinhas do livro para facilitar a nossa compreensão de cada um. Então, dentro do contexto de cultivo da bodhicitta absoluta, a gente vai ter alguns aforismos. O primeiro deles, rapidinho, gente. O primeiro deles é: uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Esse é o primeiro aforismo dentro do segundo ponto. As práticas de insight ensinadas aqui investigam a natureza da consciência e sua relação com a realidade, que é o mistério a ser revelado. Então, a natureza da consciência e sua relação com a realidade, que é o mistério a ser revelado. A estabilidade referida é a estabilidade meditativa, o equilíbrio mental, o pré-requisito para a investigação contemplativa da natureza absoluta da mente e da realidade. Então, uma vez que tem alcançado a estabilidade, a quiescência, né, meditativa que a gente alcança com a chamata, com as práticas de chamata, revele o mistério, revele a natureza da consciência e a realidade de todos os fenômenos. Então, primeiro a gente precisa alcançar a estabilidade meditativa. Então, o equilíbrio mental é o pré-requisito para a investigação contemplativa da natureza absoluta da mente e da realidade. A mente é estabilizada e refinada, transformando-se em um instrumento de investigação, que é a base para o cultivo da sabedoria e da compaixão. Esse é o método quintessencial para revelar o mistério. Então, a gente começa estabilizando a mente. E aí, ele traz duas possíveis formas de estabilização da mente. A primeira delas é a fé. Alguém falou no chat? Márcio, não tem o drive dos materiais. Esse estudo tinha, mas não está encontrando. Seria possível. Ah, esse que eu estou compartilhando aqui, Márcio, esse material, cadê o Márcio? Eu ainda não compartilhei com o grupo. Falta eu acrescentar o resumo do 7º ponto, e aí eu vou fazer isso hoje e vou mandar para o grupo e vou dar para
Vou compartilhar lá no grupão, tá? Então, essa tela que eu estou compartilhando agora, ainda não, ninguém tem, mas eu vou mandar hoje, tá bom? Então, vamos acompanhando por aqui, aí depois vocês vão ter para vocês lerem aí, enfim, e contemplarem aí nas práticas de vocês. Então, ele traz aqui a base do cultivo da bodhicitta absoluta, é preciso a gente primeiro estabilizar a mente. E aí, dentro desse processo de estabilização da mente, ele vai destacar o aspecto da fé e o aspecto da quiescência meditativa. A tradição budista fala de três tipos de fé, e este é o primeiro tipo, a fé da crença, de acreditar nos ensinamentos realmente, né? Se a gente acredita, a gente vai se dedicar às práticas, né? Então, a fé da crença é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé implica a admiração por aqueles que alcançaram estados elevados de realização espiritual e por seus ensinamentos. Essa fé não é simplesmente uma questão de crença, mas surge da compreensão e da apreciação das nobres qualidades de tais indivíduos e das verdades que revelam. Então, no segundo tipo de fé, surge dessa admiração que nós todos, posso dizer assim, arriscando falar por vocês, todos nós temos. Um exemplo, a gente tem essa admiração pelo nosso querido Lama Alan, pelo Eric, que é quem também a gente tem acompanhado, né, pelo Geshe Penda e por todos os mestres que compartilham os ensinamentos, que nos orientam e que a gente confia, né, a gente desenvolve essa confiança e essa admiração a partir do que nós percebemos que eles têm de realização daquilo que eles nos ensinam, né? Então, esse segundo tipo de fé, que implica essa admiração, também faz parte desse processo. E o terceiro tipo de fé no budismo é a da aspiração. Com a fé da aspiração, a possibilidade de fazermos descobertas genuínas e profundas sobre a natureza da consciência, suas origens e seus potenciais, vai além de uma questão de crença. É mais do que uma compreensão baseada na apreciação. É um desejo fervoroso de testar os ensinamentos por meio da prática. Então, com esse terceiro tipo de fé, da aspiração, a gente tem esse desejo fervoroso de praticar, porque a gente vê que aquilo que é ensinado, que é transmitido, é realmente um meio, a possibilidade de desenvolver meios hábeis da liberação, para a liberação completa, né? Então a gente tem esse anseio, essa vontade de praticar, e a gente se dedica, então, a partir dessa aspiração, à prática do caminho. Então, aqui, dentro desse cultivo desse aforismo, né, de uma vez que tem alcançado a estabilidade, revela um mistério. Então, a fé, ter esses tipos de fé, fazem parte da nosso empenho, da nossa motivação para seguir com a prática. E aí ele vai dizer que a fé traz um tipo de estabilidade. A gente tem fé, a gente realmente tem uma confiança e a mente fica meio, pode estar meio enlouquecida ainda, mas a gente tem como se tivesse uma clareza de uma direção a seguir, né? Então a fé traz um tipo de estabilidade. O segundo tipo de estabilidade é a quiescência meditativa, que é o principal significado da palavra estabilidade no aforismo. Uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Uma vez que a mente esteja estabilizada e equilibrada, a natureza misteriosa dos fenômenos, tanto do mundo objetivo como da mente, pode ser investigada e revelada. O segundo ponto do treinamento da mente nos diz para refinarmos a mente e transformá-la em uma ferramenta confiável, treinando a estabilidade e a vivacidade, e então usá-la para revelar o mistério, a natureza absoluta de todos os fenômenos objetivos e da própria mente. O treinamento da atenção envolve dois elementos: a atenção plena e a introspecção. A atenção plena é a capacidade de sustentar a atenção em um objeto escolhido com continuidade e sem distração. A atenção plena é diferente de concentração. Concentração implica condensar a atenção em um foco estreito. A atenção plena é um estado de atenção estável que pode ser aberto e amplo ou bem focado, como desejarmos. A introspecção, às vezes chamada de metacognição, observa o que está acontecendo na mente e monitora a qualidade da atenção. Então, aqui, a essência meditativa é outro elemento fundamental para a gente conseguir alcançar a estabilidade e revelar o mistério.
que é dito nesse aforismo. Aí o Lama dá lá uma orientação da prática de atenção plena à respiração, relaxamento, 3 respirações para acalmar, contagem das respirações, introspecção, estabilização da atenção com uma imagem mental, enfim, a gente pode treinar a atenção, pode e deve, né? Treinar a atenção plena por meio das práticas diversas que o próprio Lama Alan nos ensina. E aqui no livro, ele trouxe uma orientação de prática. E o modelo de liberação, que é deixar a consciência repousar sem distrações e sem fixações. Sem distrações significa não ser levado por qualquer coisa que cruze o espaço da mente. Sem fixações significa não se identificar ou se agarrar mentalmente a nenhum evento ou emoção que surja no espaço da mente. E assim a gente pode cultivar essa possibilidade, né, de alcançar a estabilidade e revelar o mistério. O mistério nada mais é do que a vacuidade de existência inerente de todos os fenômenos, né? Sim, Cris. Então, eu sempre acho que tá assim, fixação, né? E atenção, é, quando você não se deixa, quando você não se deixa levar pela mente, não é a mesma coisa que você não se fixar e não ser levada pelo pensamento? Hum. É que eu tava tossindo, eu deixei mudo, esqueci de voltar. Não é a mesma coisa, não. Por exemplo, vamos pensar como exemplo a prática formal. A gente está lá meditando. Aí a gente está praticando shamatha, né? A prática de quiescência meditativa. E aí quando a gente está mantendo o foco em um objeto, a gente está mantendo esse foco com estabilidade, clareza e relaxamento. A gente não está grudado nele. A gente está percebendo, testemunhando, né? Esse objeto que a gente escolheu como foco. Na fixação, o que acontece, quando surge um elemento para a mente, a gente gruda nele, né? Cola no elemento, e a partir desse colar, a gente vai trazendo outros elementos, outros componentes relacionados a essa experiência. Então, essa experiência que surgiu, sei lá, o rosto de alguém surgiu. A gente gruda no rosto desse alguém e vai elaborando tudo o que esse alguém representa na nossa vida, na nossa experiência, de bom e de ruim. Então, a gente se fixa nesse sentido, de grudar na aparência que surge, e a partir desse grudar na aparência que surge, a gente vai encadeando outros e outros elementos. A gente está fixado na aparência e no surgimento dessas aparências encadeadas. A gente fixa no que surge para a mente. Fixar no sentido, e não é que vai ficar sempre a mesmíssima coisa. A gente se fixa na experiência que aquela a imagem, aquela aparência, fez surgir em nós. E aí vai encadeando experiências aleatórias que têm relação e às vezes não. E aí a gente é arrastado pelo evento mental, pela aparência. Então, a gente se fixou e foi carregado para lá e para cá. Quando a gente simplesmente repousa em observação, o que quer que surja, a gente só percebe que surgiu e soltou. Surgiu e soltou. Não tem um estreitamento de foco, como o Lama disse há pouco aqui nesse resumo. A gente está presente, está percebendo, mas o nosso foco está aberto, né? Ilimitado. Então, o que quer que surja, a gente testemunha. Surgir, ficar e se dissolver. Quando a gente se fixa, a gente não percebe o surgimento, a manutenção, a permanência e a dissolução. A gente vai grudando com a coisa, para lá e para cá. Clareou um pouquinho, Cris? Ou deixou mais confuso? Sim, Darcy. A minha, a minha forma de grudar, ela não é na aparência visual, é também aparência, mas ela é discursiva. Então, Hum, começam a acontecer histórias. Eu fico vendo o que eu estou vendo aqui, mas as histórias vão sendo contadas e pulando, como se fosse um passarinho de galho em galho, mudando de história, e aí, de repente, eu vejo, aí eu volto. Mas muitas vezes eu fico um bom tempo.
Às vezes não, às vezes eu fico quietinho, mas é isso. Obrigada, Darcy. É isso mesmo, gente. Porque a gente às vezes, né? Eu sempre trago a aparência de imagem visual, assim, mas aparências não se resumem a aparências visuais. Toda a gama de fenômenos que surgem, aparências visuais, pensamentos discursivos, memórias, né? Emoções, sentimentos, impulsos, tudo isso que surge são aparências, são chamadas aparências, né? Então, não é só uma aparência, né, de um formato de alguma coisa. São todos esses fenômenos que surgem como experiência para a nossa mente. Tudo isso. E a gente pode se grudar em cada um deles, né? A gente pode se grudar na aparência visual do formato da coisa, pode se grudar numa aparência de emoção, sentimento. E aí também é interessante a gente perceber que uma aparência não surge sozinha, isolada de outros contextos, né? Quando a gente tagarela, a gente está tagarelando sobre algo que você tem uma relação na nossa experiência. Tem uma relação visual, muitas vezes, tem uma emoção envolvida, um sentimento, e quanto mais intensa a emoção, pode ir, Cris, você tinha dito que precisava sair, vai, querida. Quanto mais intensa a emoção ou sentimento, mais isso serve de cola para a gente nessas experiências mentais, né? Então a gente vai olhar para tudo isso e deixar que isso se dissolva. Que aí quando revela o mistério, esse ponto da Bodhisattva absoluta vai seguir ainda. Mas quando revela o mistério, a gente vê que nada disso existe realmente, né? Nada disso existe realmente por si só. A partir de todas essas atribuições, elaborações e toda essa gama de coisas que surgem simultaneamente, a gente se gruda nessas experiências. Então aqui a gente vai treinando para desgrudar cada vez mais. Tudo bem, gente? Hoje todo mundo tão caladinho, vou falar sozinha. Aqui é o primeiro aforismo desse ponto, né? O segundo aforismo vai dizer para a gente: considere todos os eventos como se fossem sonhos. As práticas budistas para cultivar o insight contemplativo sobre a natureza da realidade destinam-se a superar a ignorância fundamental sobre a natureza de nossas próprias identidades e sobre a realidade como um todo. Enquanto tivermos um corpo, estaremos imersos em um mundo em que todos os fenômenos condicionados estão em um estado de fluxo. As aparências sugerem que os fenômenos percebidos existem independentemente da própria percepção. As aparências nos informam que sujeito e objeto são separados e, portanto, quando as pessoas nos tratam mal, elas se tornam alvos radicalmente separados de nós mesmos e revidamos. O treinamento da mente em 7 pontos apresenta uma hipótese de trabalho radicalmente contrária à experiência comum de sujeito e objeto. A injunção, a injunção considere todos os acontecimentos como se fossem sonhos, nos encoraja a não ver as coisas como se fossem reais, como se existissem objetivamente por si mesmas. O uso da mente estabilizada para sondar a natureza dos fenômenos leva à descoberta de que tudo é interdependente. Em outras palavras, o modo como os fenômenos aparecem não é o modo como eles realmente existem. Isso é muito precioso, assim, da gente ter em mente e principalmente a gente contemplar nas nossas experiências, né? A forma como a gente percebe as aparências, elas são condicionadas, né? São condicionadas pelas nossas próprias experiências anteriores, são condicionadas por todo um contexto sociocultural onde a gente cresce, né? Onde a gente se desenvolve, são condicionadas por inúmeros fatores. Então, quando uma aparência surge, nós a observamos a partir desses condicionamentos e parece que ela surge como algo independente de mim, independente de quem está observando, quem está percebendo. Mas se a gente for com a atenção plena que a gente já cultivou lá na quiescência, né? E observando, investigando, a gente vai perceber que essas aparências que surgem, elas não surgem de forma independente. Elas surgem como aquilo que a gente percebe a partir dos referenciais e da, dos rótulos que nós imputamos a elas.
E aí elas surgem como algo, na nossa experiência condicionada, a gente cristaliza aquilo, né? E parece que ela está lá fora e tem eu aqui percebendo isso. Parece que é completamente separado. E aí, se a gente vai observando, investigando, a gente vai dissolver essa sensação de que está fora e dentro de um sujeito, um objeto separado. Mas vai compreender esses fenômenos surgindo de forma interdependente. Então, é quase como uma mágica, né? Mas quando a gente vai percebendo isso cada vez com mais clareza, investigando a natureza desses fenômenos e percebendo de que forma eles surgem realmente, vai ficar muito claro que é como um tecido de um sonho, né? Não tem existência real. É efêmero, assim. Ana, o Paulo, deixa eu passar para vocês. Eu já compartilhei isso alguma vez, mas a propósito desse ponto, eu acho bem interessante isso que eu experimentei pessoalmente. Num, num retiro, um abade, isso há décadas atrás, tirou de uma caixa alguns objetos e pediu para a gente anotar que impressão que tinha a respeito daquele objeto, né? Um lápis, um pedaço de, sei lá, uma ferramenta, alguma coisa. E ao final, ele pegou uma pessoa e colocou lá no centro. Bom, naquela ocasião, não conhecendo nada dessas questões de o que que eu, né? Eu olhei para aquela pessoa, nunca a vi na vida, não tinha um julgamento. Para mim era uma pessoa neutra, né? E quando as pessoas começaram a falar daquele senhor, nossa, falaram assim de uma maneira tão elogiosa. Ele era muito querido das pessoas que o conheciam. E aí eu pedi perdão, mas eu não confessei que eu não, naquele momento, eu não tinha nem como afirmar que eu tinha um carinho, um amor por ele, porque era completamente desconhecido para mim. Então é interessante que quando você tem essa relação, quando por algum motivo você conhece a pessoa, seja uma aversão, seja um apego, brotam ali, né? Só de ver aquela fisionomia, aquela coisa. E eu, naquele momento, não tinha praticamente nenhum outro elemento a não ser o fato de que ele estava no mesmo retiro ali, né? É Acho que interessante. ilustra bem essa coisa que a gente interpõe, né, em cima. Com certeza, com certeza. Obrigada, Paulo. Exatamente isso. A gente se relaciona com as aparências a partir desses filtros que a gente tem, né? Quando eu não conheço, tanto faz, né? E como isso faz surgir, assim, lá na frente, não me lembro em que ponto, que ele vai falar dos três venenos, né? E as três raízes da virtude, né? E como isso está relacionado também com a fala que o Paulo traz, mas isso a gente vai ver mais adiante. Como, a partir dessas aparências que surgem, a gente se move. Os três objetos, três venenos e três raízes da virtude. Os objetos, a pessoa que a gente gosta ou não gosta é indiferente. E aí, a pessoa que a gente gosta gera um apego. A pessoa que a gente não gosta gera aversão. E a pessoa que tanto faz, indiferença, né? Tanto faz, se está vivo ou morto, para mim não faz diferença. E como que essa mesma experiência pode fazer surgir três raízes de virtude? Então, da pessoa que a gente gosta e tem apego, a gente pode transmutar isso para uma bondade amorosa. Não só para a pessoa que a gente tem apego, mas para todos os seres. Daqueles que a gente tem aversão, a gente transmuta em compaixão, reconhecendo todas as condições que operam na vida dessa pessoa, que faz ela ser aquela pessoa que a gente tem, que para a gente é aversiva, mas para outros não é. Então, vai virar compaixão. E na indiferença, a gente vai trabalhar com o aspecto de interdependência, interconexão e vai desenvolver equanimidade, né? Então, cada uma dessas experiências que é isso, né? A gente coloca em caixas a partir desses filtros, mas não consegue ver a realidade por trás desses filtros e dessas caixas que a gente coloca as pessoas, né? Se a gente tirar
esse condicionamento todo que a gente tem, que a mente traz, e revelar um mistério, essa natureza vazia, né, que não tem existência inerente desses fenômenos, mas que eles surgem de forma interdependente, isso vai fluir como um sonho mesmo, porque pode ser de uma forma aqui, daqui a pouco de outra. Eu mesma posso transformar essas relações, e a pessoa tem um nascimento diferente. Na minha experiência com ela, não necessariamente ela nasce de novo, mas quando eu mudo a minha perspectiva de relação com ela, ela se torna outra pessoa, né? Quando Paulo viu aquele senhor, então com o tempo ele podia desenvolver uma grande admiração, afinal de contas, todo mundo admira esse senhor, então alguma coisa boa ele tem, né? Ah, eu também já admiro ele. Então a gente vai condicionando as nossas relações com a vida e com o mundo por esses filtros todos, né? E aí, na Bodhicitta absoluta, nesse cultivo, a gente é cultivada a isso, convidada a isso, né? Solta. Sim, Mas, Paulinha. só acrescentar que, pelo uma fala do Lama Santen, por outro lado, a gente tem esta liberdade de fazer essa mudança de perspectiva. E isso é uma liberdade búdica, né? Você É, pode olhar de outro jeito. exato. É uma coisa maravilhosa. É maravilhosa mesmo. E é maravilhoso a gente ter esses professores, né, ensinando a gente. É maravilhoso mesmo. Eu não canso de falar isso. Darcy, sim, querido. O Paulo tocou numa coisa que é linda, que eu ouvia o Lama falando, Lama Saten, ele falava que a maneira mais eficaz da gente ter a experiência direta de que nós temos a nossa natureza é livre é a possibilidade da gente fazer escolha. Se ela não fosse livre, se não tivesse uma algo, né, essa liberdade radical, você não teria como fazer escolhas. É, Então, em parte, eu discordo do livre-arbítrio quando eu estou com uma perspectiva centralizada. E concordo com o livre-arbítrio nessa perspectiva dessa liberdade radical está sempre presente, mas que, infelizmente, eu não consigo realizar, porque eu não me permito repousar nessa condição. é verdade. Fantástico, né? Obrigada, Darcy. Muito precioso essa liberdade, realmente. Vamos ler mais um pouquinho? E assim, então, a gente vai considerar todos os eventos como se fossem sonhos, né? Quando a gente reconhece que eles surgem de forma interdependente. Então, esse é o segundo aforismo do segundo ponto, que nos ajuda no cultivo da bodhicitta absoluta, no reconhecimento, na verdade, da natureza não nascida, né? Então, examine a natureza não nascida da consciência. A consciência não nascida é consciência em seu estado primordial, não estruturada pela experiência e nem pelo cérebro, pelo sistema nervoso humanos. A natureza primordial da consciência não é estruturada pela noção de sujeito versus objeto. A consciência não nascida também não é condicionada por sermos uma pessoa boa ou má, nem mesmo por sermos humanos. Então está além, né? Do que a gente já falou aqui, está contido nesse aforismo, né? Está além dessa dualidade, né? E aí, para esse aforismo, para o cultivo dessa experiência, né, dessa possibilidade de reconhecer os fenômenos como sonho, de revelar o mistério e de examinar a consciência não nascida, a forma que a gente tem para conseguir cada vez se aproximar mais disso que já está presente em nós é meditação, Vipassana. É por aqui que a gente vai conseguir investigar a natureza de todos os fenômenos, a natureza de todas as experiências, a natureza do eu, a natureza dos sentimentos, a natureza do corpo, né? E a natureza de todos os fenômenos. E a gente vai procurar onde é que está isso. Onde é que está isso que parece tão sólido? Onde é que está? A gente procura e não encontra, procura e não encontra. Até que a gente encontra nada.
A consciência não nascida, né? A consciência primordial. Então, a gente tem, pelo menos, dentro dos três tipos de fé, acho que estamos com todos, ainda que não tenhamos a realização, né? Essa possibilidade ainda de repousar na consciência não nascida, mas nós temos fé que isso é possível e por isso a gente segue praticando, né? Então, assim, a gente pode repousar realmente na consciência não nascida. Tudo bem? Esse ponto já comentamos antecipadamente. Então, Vipassana é a forma que a gente vai usar para reconhecer isso. Até mesmo o remédio é livre exatamente onde está. Esta fala quintessencial refere-se à natureza não inerente de todos os fenômenos. O problema central é a delusão, uma maneira falsa de se engajar com a realidade. A principal delusão é a reificação, confundindo nós mesmos e os fenômenos como sendo inerentemente reais e independentes. Dharmakirti, no século XVII, disse que a reificação tem origem quando nos fixamos no eu, depois nos fixamos nos outros, tendo como resultado a aflição mental. Fixar-se no eu é o primeiro passo para a delusão, da delusão, o núcleo da ignorância. O remédio para a delusão da reificação é a sabedoria. A sabedoria surge do insight. O insight surge da prática. E a técnica que se concentra na questão central, a reificação do eu, é observar o observador. Primeiro pelo treinamento da quiescência e em seguida pelo modelo de liberação do treinamento da atenção, soltando a identificação e posicionando a consciência sobre a natureza da própria consciência. Sabedoria primordial, uma espécie de sabedoria inata que não é criada. Não se pode poluir nem purificar a sabedoria primordial. Não se pode adquiri-la e nem perdê-la. A sabedoria primordial não é cultivada, ela é desvelada. Rapidinho aqui, Para gente. fazer isso, você precisa Oh, desligar meu o modo Deus. avião. Pera lá, gente. Enlouqueceu o telefone. Então, a sabedoria primordial, ela não é adquirida, a gente não pode adquirir nem perder. Ela não é cultivada, ela é desvelada, ela já está presente. O aforismo, até mesmo o remédio é livre exatamente onde está, refere-se a um insight que acessa a sabedoria primordial. A segunda implicação desse aforismo é que, ao nos identificarmos com o que não é o eu e o meu, o que não é o eu, deixamos de reconhecer nossa verdadeira natureza. Quando a gente se fixa no eu, a gente perde de vista a nossa natureza inerente. Então, quando a gente solta o eu, né, libera, tem essa liberação, esse reconhecimento de que ele não existe de forma inerente, a gente está mais próximo de desvelar o a sabedoria primordial. Então, até mesmo o remédio é livre exatamente onde está. Todo o caminho que a gente usa como apoio, como remédio para nossa prática, né? Quando a gente realiza, quando a gente reconhece, desvela a sabedoria primordial, a gente reconhece que nem remédio há, né? Então, tudo que nos ajuda, todo esse Dharma que serve de remédio para a gente, quando a gente desvelar a sabedoria primordial, não tem remédio, não tem Dharma, não tem nada, né? Só tem sabedoria. A experiência, por enquanto, só tem de vontade, assim, né, gente? Mas dizem que é isso, né? Tudo bem aqui. Tá dando para entender tranquilo? Ou esse resumo tá resumido demais? Ou eu tô falando rápido demais? Que vocês me sinalizem, porque como eu tô revisitando isso toda hora e de novo, para mim parece que tá super claro, né? Mas aí eu não sei como tá para vocês. Então, abram o microfone e falem, tá? Então, vamos ao próximo aforismo. Aline, se Oi? você puder um pouquinho mais devagar, eu Sim. acho, para o meu ritmo, você está um pouquinho acelerada, mas se o grupo achar que tudo bem, tudo bem. Não, não, vamos, É vamos. que eu sou um pouco devagar. Tá bom, vou desacelerar, Carmelina.
É isso que eu tô me sentindo acelerada mesmo, lendo muito rápido e falando muito rápido. Tô com essa sensação. Então vou desacelerar um pouco, que eu acho que fica melhor para todo mundo. Obrigada, querida, pela observação. Vamos lá, então, seguir, né? Vou mais devagar. Porque esse tema também tem isso, né, gente? O tema da Bodhicitta Absoluta, por mais que a gente já tenha passado por ele muitas vezes, é um tema difícil, né? Não é uma coisa que a gente lê, e já entende, já realiza. Não é. Mas cada vez que a gente ouve, lê, e de novo, a gente vai percebendo uma nuancezinha, abrindo um espaço, e aí vai tornando mais possível para, em algum momento, a gente desvelar realmente essa experiência, né? A sabedoria primordial. Então vamos para o próximo aforismo. A natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Se vocês observarem, está vindo numa crescente, né? A gente começou com a quiescência meditativa, foi revelar um mistério, depois reconhece as experiências como sonho. Aí, na sequência, a gente vai perceber que o remédio é livre, onde ele está. Então, tudo isso que a gente está fazendo, quando a gente desvela a consciência primordial, a gente vê que tudo isso se dissolve completamente. Não há tudo isso, né? E a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Esse aforismo refere-se a uma mente livre de conceituação, relaxada em um estado livre de fixação ao eu, outros, sujeito, objeto, passado, presente, futuro ou qualquer outra coisa. O atingimento da quiescência por si só não permite que você compreenda as profundezas da mente ou corte a raiz da delusão. Quando a quiescência for alcançada, abandone a introspecção, libere profundamente a fixação para que a própria introspecção seja liberada. Eita, rapidinho, gente. Desculpa, teve um incidente ali na cozinha, tá tudo alagado. Então, a gente voltando aqui, né? Quando a quiescência for alcançada, abandone a introspecção, libere profundamente a fixação para que a própria introspecção seja liberada. Compreender a natureza de qualquer Dharma, sejam processos mentais, imagens, fenômenos externos, átomos ou fótons, é determinar Dharmata, a realidade em si. Ao investigar a natureza do observador, os contemplativos vão além da mente. Em sânscrito, Chitta, para Chittata, a mente em si. A natureza essencial da mente, o próprio estado de ser consciente. Um instante. Sim, Darcy. Você quer ir lá ver as suas coisas? Vá Não, lá, não. O Du tá só vendo correr. ali. O Du tá vendo Ah, ali. então tá bom. Tá, obrigada. Então, aqui, compreender a natureza de qualquer Dharma, sejam processos mentais, imagens, fenômenos externos, átomos ou fótons, é determinar Dharmata, Dharmata, a realidade em si. A gente compreendeu, né? Como isso se processa, como se origina de forma interdependente. Então, essa é a realidade em si. Ao investigar a natureza do observador, os contemplativos vão além da mente. Em sânscrito, Chitta, para Chittata, a mente em si. A natureza essencial da mente, o próprio estado de ser consciente. Então, a gente ultrapassa essa experiência da mente condicionada e reconhece a natureza essencial da mente, o próprio estado de ser consciente. A busca do insight contemplativo implica investigar a natureza dos fenômenos objetivos, tanto físicos quanto os mentais, e também investigar internamente para descobrir a natureza da mente subjetiva. Então, isso aqui a gente vai ter esse processo de observação e investigação externo, né, dos objetos, e também interno, para descobrir a natureza de ausência de existência inerente, tanto dos objetos externos, os fenômenos objetivos, quanto da experiência interna. Todas essas conceituações, esses elementos que a mente traz e imputa aos objetos percebidos.
Repousar na base universal é um estado de consciência em que Dharmata e Cittata não são mais percebidos como distintos. Agora, a verdadeira natureza dos fenômenos objetivos, que nunca foi separada da verdadeira natureza da consciência subjetiva, é realizada. Então, a gente percebe com clareza a inseparatividade de todas essas experiências, né? Tanto da experiência dos objetos, quanto daquele que percebe os objetos. A gente percebe claramente isso surgindo de maneira interdependente. Tudo bem, gente? Carme, melhorou um pouquinho? Um tiquinho, um Um tiquinho. tiquinho. Toma uma aguinha de vez em quando, respira. Esse, e esse conteúdo que é É que você mais. fica você fica tão empenhada, você faz tudo muito bem feito, mas tem hora que você dá uma corridinha. Eu vou tentar. Cada hora que eu correr, você me dá um sinal É, aí. cada Pisa hora no que você freio. correr, você para um pouquinho, toma uma aguinha, e aí vamos que vamos. Isso aí, obrigada, Carme. Mas esse tema também é um tema mais difícil, né? Então, realmente, se eu colocar num ritmo acelerado, fica mais difícil ainda de compreender. Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, está aberto, hein? Na hora que quiserem falar ou perguntar, abram aí o microfone. E assim, então, a gente revela o mistério, né? Revela a inseparatividade da natureza da consciência objetiva, dos fenômenos objetivos e da consciência subjetiva, e aí repousamos na natureza primordial, na consciência primordial. Revelamos o mistério, repousamos na bodhicitta absoluta. Essa percepção clara de que tudo que surge é vazio de existência inerente. Surge de forma interdependente a partir de uma experiência com uma aparência e uma experiência interna, uma aparência objetiva, que nem sempre está externa, às vezes está na nossa própria mente, né? E toda a elaboração subjetiva interna. Então, isso surge junto. A gente cristaliza a experiência como se ela existisse uma coisa lá fora e uma coisa aqui dentro. E aí, quando a gente percebe que isso não é separado, né? Isso surge, mas que tem uma liberdade tanto de um quanto do outro, e que na base de surgimento as duas experiências são livres, aí a gente revela o mistério. E aí a gente pode repousar nesse mistério revelado. Então, teoricamente, está possível, né? Por enquanto, na teoria está possível. Aí na prática, nós vamos ter que sentar muito, primeiro em quiescência, depois usar a qualidade da atenção plena cultivada na quiescência para investigar, 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 até que através dessa investigação a gente consiga realmente revelar o mistério, que é a consciência primordial, livre completamente, bodhicitta absoluta, né? Então essa é uma experiência. Tudo bem? Podemos seguir para a relativa, o que que vocês acham? Deixa a relativa para a semana que vem? Não, né? Vamos começar? O que que vocês acham? Deixa a relativa para a semana que vem. É, Carmen? Não, o que você falou agora é extremamente importante e eu penso que valeria a pena a gente fazer uma contemplação do que você disse, né? Que é uma forma, né, das coisas assentarem, ficar, sabe? Não sei, eu já peço desculpa para o grupo, para você, né? Eu tenho um ritmo bem característico, bem devagar. Mas não precisa se desculpar, não, porque esse é realmente um tema que não é simples, né? É um tema que não é simples. E pensar em bodhicitta absoluta, assim, a gente, na reflexão, assim, no estudo, é uma coisa complexa, né? Para a gente entender, e aí para a gente realizar ainda tem mais um caminho, né? Mas eu acho que você tem toda a razão, assim, vale a contemplação. Aí também tem outra coisa que eu já antes de falar para você, Ana ou Paulo. Eu vou terminar de fazer esse material hoje, falta só o sétimo ponto, que é todo curtinho, e aí eu já compartilho com vocês, para vocês usarem também para contemplar, sabe? Que aí vai trazendo outros insights, né? Quando a gente vai lendo e dando essa pausa para respirar e contemplar aquilo que acabou de ler,
outros insights podem surgir, né? Que vão favorecer o nosso caminho, as nossas práticas. Sim, Aninha, o Paulo. Vou aproveitar a deixa da Carmelita, então, para retomar a questão do sonho, porque também está ligado a toda essa contemplação, né? Em primeiro lugar, porque no sonho está tudo parecendo tão real, né? Tem o observador, tem os fenômenos que surgem para esse observador, e aí eu tenho refletido um pouco como que é esse processo, né? Então, aparentemente, na psicologia ocidental, o sonho é uma manifestação autobiográfica, um processo discursivo da mente e tal, mas parece que eles não passam muito dessa visão, né? A não ser o Freud, que achava que eram desejos não realizados, enfim. Mas aí, refletindo sobre o meu estado de vigília, no qual, quando eu estou desatento, quando eu estou entregue às ruminações mentais, né, não são diferentes do sonho, né? Eu estou atribuindo julgamentos às pessoas, interpretação a qualquer coisa que surge. Eu olho até para as nuvens, olha, tem um cachorrinho, né? Que não tem cachorrinho nenhum, é uma nuvem passando, enfim. Então, eu já muito ouvia falar isso, a gente está num sonho, né? Nós não estamos despertos, mas não estava muito fácil de assimilar como que eu estou num sonho. Então eu, a pouco, estou começando a perceber essa condição que, como eu estou no mundo, normalmente, as coisas estão se passando exatamente como estão num sonho. A única diferença está em que há um compartilhamento, né, com o outro, existe uma interação, parece que existe uma certa continuidade mais coerente. O outro dia, num sonho meu, a princesa Diane estava rindo para mim, né, sorrindo, mas eu nunca me encontrei com ela e ela já se foi faz tempo, né? Então é uma coisa que quebra essa continuidade. Então ainda estou pesquisando, ainda estou tentando me aproximar disso, mas acho que por aí tem um caminho interessante para a gente situar-se nessa visão toda, né? Com certeza. Obrigada, Paulo. E é exatamente isso, né? Como na nossa experiência de vigília, nós estamos sendo movidos, impulsionados pelas nossas aparências mentais quase que o tempo todo, né? E essas construções da experiência de vigília não são diferentes da experiência de sonho durante o sono. É a mente operando, né? E trazendo aquilo como se fosse real, né? Porque na hora que a gente sonha, o sonho parece muito real, não é? A gente se aflige, a gente se alegra, tem. E na vida também, na experiência comum também. E é a mente operando, imputando características, afazeres e tudo essa trama incrível, assim. Tem uma semelhança super, super, né? E tanto que quando você faz práticas de yoga dos sonhos ou coisas assim, você vai perceber muito claramente essa semelhança da experiência de sono e de vigília. A experiência de sonho quando você está na vigília, né? Isso fica muito claro. E é muito especial, muito importante se a gente tem essa vontade, esse anseio de dedicar estudo e prática para também as práticas de yoga dos sonhos, porque a gente vai se aproximar ainda mais da experiência do processo do parto da morte, né? Onde o corpo não está presente, apesar de que no sono o corpo está presente, mas ele está, como se diz, está latente, né? Está sem movimento, sem sensações físicas. Então a gente se aproxima desse treinamento também, né? Quando a gente consegue usar a experiência do sono também, onde a mente está operando. Se a gente tem lucidez no sono, a gente tem lucidez de como a mente está operando na experiência de sonho, no sono,
a gente vai ter um pouquinho mais de possibilidade de reconhecer essa experiência da mente no processo do bardo, da morte, né? No bardo da morte, onde o corpo não está mais presente, mas a mente segue. E as aflições que a mente percebe ou cria, seguem também. Quanto mais liberdade a gente tiver cultivado, enquanto estamos aqui com essa oportunidade preciosa, possivelmente uma liberdade maior a gente vai ter no bar da morte, né? Mas aí vai ter muitos fatores, né, que vão influenciar, mas a gente vai fazendo o que é possível para aumentar os fatores positivos que nos apoiam, nos impulsionam para um renascimento positivo, né? E diminuir a possibilidade dos fatores negativos, pelo menos a confusão, se a gente não se perder demais. Se tiver tudo bem e a gente tiver a mente presente e clara, nossa chance vai ser melhor, né? Darcy, querida, abra e fale. Tá fechado seu microfone? Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da vigília, sem me afastar do que eu tenho ouvido o Lama Alan há tanto tempo, tantas vezes. Ao longo da evolução, nós evoluímos os nossos órgãos dos sentidos, evoluiu até esse ponto que nós estamos agora, não para que a gente consiga ver a realidade como ela é. Essa evolução se deu para que a gente possa sobreviver. E há uma analogia, o Lama sempre fala muito em qualia, né? Porque ele é físico, ele sabe, por exemplo, que a física ela trabalha com quantidades, ela não trabalha com qualidades. Então, assim, tudo que é qualidade fica fora dessa realidade que é a nossa disciplina que estuda a realidade de uma forma mais, né? É, existe uma analogia muito interessante. Quando um piloto entra dentro de um Boeing para fazer uma viagem, ele tem um painel, né, cheio de instrumentos. E cada instrumento desse tem alguma comunicação com a parte externa da aeronave. Então, ele consegue ali verificar a velocidade do vento, a temperatura do ar, e toda aquela parafernália toda que elas não são uma representação real da tempestade que está lá fora. Elas são apenas uma representação simplificada que dê condição para o piloto, com as condições que a gente tem, fazer uma viagem segura. Então, assim, se a gente tivesse acesso, se os nossos órgãos dos sentidos tivessem acesso à realidade que está lá fora, nós nos transformaríamos numa sopa entrópica, uma sopa de pura entropia. Isso é tão interessante, porque quanto mais você vai estudando essa parte, eu diria, quanto mais eu ouço o Lama combater o materialismo, mais eu entendo o porquê que ele está combatendo o materialismo. Porque o materialismo ele traz para nós uma, uma potencialização da delusão, que é um negócio extraordinário. Uhum. Então, o Lama, quando ele se posiciona no retiro e começa a falar de física e contra o materialismo, etc. e tal, na verdade, ele está tentando, e eu sinto isso, porque eu estudo essas coisas que ele propõe, ele está tentando dizer assim: mesmo aquilo que a gente acha que é a realidade, que está ali, que é palpável, que é isso aqui, ó, não tem nada a ver com o que é, de fato, o que está aqui. Porque a nossa cultura não nos permitiu e não nos permite ver, e nem os nossos órgãos de sentido nos permite ver o que é a realidade aqui. Então, assim, Paulo, o que você falou a respeito do sonho e o que a Aline falou a respeito da vigília
a gente pode transpor isso e ir lá para o CERN, né? Lá para o grande colisor de partículas, etc., etc., e a gente vai chegar lá, vai perguntar para os caras o que, que eles conseguiram encontrar, e eles conseguiram encontrar mente. Eles nunca É, viram uma partícula elementar, nunca viram um elétron. Antes a gente falava que o elétron era ou uma partícula ou era uma onda. Não é nem onda nem partícula. Eles hoje falam que o elétron é um campo. Então, assim, nós estamos cavando, 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 cavando e não estamos encontrando água. Sabe por quê? Porque não existe água. exatamente. Então, assim, quando eu falo isso, vocês desculpem, eu estou me alongando, mas eu fico cada vez mais apaixonado pelo nosso lama físico, professor e É, militante, ativista. maravilhoso, obrigada, Darcy. O Lama é incrível mesmo. Ele traz, tem da experiência dele, tem meios hábeis para falar e se comunicar a diversos seres, né? Aqueles que estão mais dedicados à prática e não quero nem saber de ciência, aqueles que querem saber de ciência e aí tem a percepção clara dos elementos da prática. Enfim, é muito precioso a gente ter um professor assim com esse escopo, né? Com essa qualidade, esses meios hábeis. Muito bom. Roberto, só não se alongue muito, porque nosso tempo já está Claro. esgotado. Boa noite para Bem-vindo, todos. querido. Essa questão do sonho eu acho muito importante que o Paulo levantou, porque o sonho é uma matéria-prima que a gente tem para investigar, né? E Uhum. ela tem para investigar de uma forma muito mais perto da gente. Porque eu falo, ah, a realidade última. Olha, a realidade última, não dual, é uma coisa que ela está fora do tempo. Então, vai ser muito fruto de elaboração conceitual se eu não revelá-la, né? Se eu não despertar. Mas o sonho não. Eu acho que todo mundo, pelo menos a maior parte dos seres humanos e até outros animais, sonham. Então, eles têm uma realidade compartilhada em que eles quase toda noite eles vivenciam, nós vivenciamos. E muitas vezes a gente vivencia sem lucidez nenhuma. Então você fala, olha, eu já tenho que fazer alguma prática em que eu possa, pelo menos, aspirar a ter uma certa lucidez dentro dessa realidade compartilhada. Ela já está aí. Entendeu? A outra coisa é falar, ah, não, a consciência é prístina, autocognoscente, não dual. Falar, muito bonito, é um pressuposto bem legal. Mas aí eu tenho um caminho enorme para chegar e tal, tal. Esse material a gente já tem o do sonho, entendeu? E como a Aline Sim, falou muito bem, a gente vai ter o material da morte. Mas é uma vez, vai demorar, esperamos, para todos nós, e que a gente nem sabe se naquela hora a gente vai conseguir, dado a diferença. É um evento diferente, né? Digamos assim, do que uhum. a gente está acostumado por originação dependente. Então, eu acho que essa é Certeza. uma coisa muito interessante, entendeu? De a É. gente tentar fazer uma prática e investigando os sonhos, os nossos sonhos. Obrigada, Roberta. É sim. E é elemento para a gente praticar, né, gente? Isso é uma coisa extraordinária que o Lama Ala nos ensina. Ele ensina práticas para a gente fazer na vigília e no sono. Ele ensina isso para a gente. Então, a gente tem material para praticar o tempo todo, quando está sentado em prática formal, quando está lidando com seres desafiadores no mundo, quando está deitado para dormir, se a mente está agitada e vem muito sonho assim, o assado, se a mente está embotada, eu apago. Tudo isso é material que dá para a gente praticar, como o Roberto bem disse. E aí, se basta a gente querer, né? A gente precisa querer, ter esse ímpeto, essa motivação, essa energia para fazer. E aí a gente vai tentando, engatinhando, aprendendo, ouvindo o Lama. Sobre Yoga dos Sonhos, tem um retiro inteiro que o Lama Alan deu no Brasil em 2015. Está livre no YouTube do SEB. Maravilhoso, assim. Eu estudei esse retiro todo esse ano, eu acho, ano passado, sei lá. Maravilhoso, porque ele traz todo o retiro falando sobre práticas e sobre yoga do sonho, práticas, ensina, sabe? Então, quem tem interesse, assim, eu acho que vale muito a pena ouvir esse retiro de 2015, que está liberado lá no YouTube do SEB. Então, fica a dica. Dito tudo isso, vamos encerrar então por hoje. Semana que vem, se nós estivermos todos aqui, abençoados sejamos que estejamos todos, a gente segue com a Bodhicitta relativa. Antes de ir embora, gente, vamos dedicar nossos méritos
Então a gente pode trazer na mente, no coração, todos os seres que nesse momento a gente saiba que está passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de desafio. Eu queria trazer especialmente um amigo querido da Sanga, o Átila, e a mãe dele, Isabel, que partiu desse mundo essa semana, se não me engano, ontem, anteontem. Que ela siga apoiada, amparada, reconhecendo sua própria natureza livre, e que todos aqueles, o Átila, a família, todos eles tenham suporte para passar bem, para superarem esse momento de dor e de dificuldade. E nós podemos também trazer, cada um no seu coração, uma pessoa querida ou qualquer ser que você se lembrar nesse momento. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda, Vogela Madrugyune, Roatike Magupa, Dei Salagopa, Show. Muito bem, queridos, queridas, até um dia da semana, até Obrigada, Aline. Obrigada, semana que Sanga. vem. Tchau, boa Obrigado, Cuidem-se, noite. gente. Obrigado, Aline. beijos em Tchau, Boa todos e semana obrigada. para todos. todas. Obrigado, obrigado a todos.